Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, como toda terça-feira. Hoje estamos aqui, chegando no capítulo 39 do livro Religião dos Espíritos, e o título de hoje, da nossa leitura, da nossa reflexão, é Amanhã. Vamos para a leitura direto e aí depois a gente comenta alguma coisa. Muitas vezes, por semana, repetimos a palavra amanhã. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Habitualmente, relegamos para amanhã toda tarefa espinhosa. Sempre que surge a dificuldade pedindo maior esforço, apelamos para amanhã. Sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança, com a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. No Instituto da Reencarnação, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. É assim que os ricos de hoje, enquistados na avareza e no egoísmo, voltarão amanhã, no martírio obscuro dos pobres, para conhecerem de perto as garras do infortúnio e as duras lições da necessidade. E os pobres, envenenados de inveja e ódio, retornarão no conforto dos ricos, a fim de saberem quanto custam a tentação e a responsabilidade de possuir. Titulados distintos do mundo, quais sejam os magistrados e os médicos, quando menosprezam as concessões com que o Senhor lhes galardoa o campo da inteligência, delas fazendo instrumento de escárnio às lutas do próximo. Ressurgirão no banco dos réus e no leito dos nosocômios, de modo a experimentarem os problemas e as angústias do povo. Filhos indiferentes e ingratos tornarão como servos apagados, e humildes no lar que enlameiam, e pais insensatos e desumanos regressarão no tronco doméstico, recolhendo nos descendentes os frutos amargos da criminalidade e do vício que cultivaram com as próprias mãos. Mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar, provocando o aborto delituoso pela fome de prazer, reaparecerão enfermas e estéreis, tanto quanto homens válidos e robustos que envilecem a vida no abuso das forças respeitáveis da natureza, ressurgirão na ribalta do mundo, carregando no próprio corpo o desequilíbrio e a modéstia que adquiriram em vigilantes. Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade, e recorda que o depois será sempre a resultante do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes, assim, para amanhã, o bem que possas fazer. Faze-o hoje. Amanhã. E aqui, esse capítulo ele nos dá um duplo entendimento sobre amanhã. Ficou, acredito que claro para vocês, mas é importante a gente enaltecer isso. Ele fala do quê? Do amanhã, no sentido de postergação, né, de procrastinação, que eu deixo de fazer. Ou seja, Emmanuel começa colocando o quê? Aquele auxílio para o meu vizinho, aquela maneira que eu posso ajudar alguém, e amanhã eu faço. Ou seja, isso é a procrastinação. Ao mesmo tempo que eu digo que ele vem falar do quê? Da reencarnação, né? Amanhã. Então eu deixo de fazer o bem hoje, mas amanhã essa ausência de bem de hoje é o que me falta amanhã. Então veja o duplo sentido que ele deu, da procrastinação, do que eu deixo hoje e o que amanhã me cobra. Né? O que eu não faço hoje, amanhã me cobra em ambos os sentidos. Porque a vida é uma exímia cobradora daquilo que eu deixo de fazer. Exclusivamente no bem. Por quê? Se eu fiz mal, a misericórdia divina faz com que eu retorne para quê? Para fazer o bem. E aí quem vai nos ensinar um pouco mais sobre isso é a questão 166 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte pergunta de Allan Kardec. E tem letra A, B e C essa questão. Veja só. Allan Kardec perguntou assim: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea,
acabar de depurar-se, ou seja, aprimorar-se, né? Depurar-se, ir limpando-se. E a resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Aí ele fez a pergunta da letra A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E a resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Letra B. A alma passa então por muitas existências corporais? E a resposta: sim. Todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Letra C. Para resultar deste princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou, então, que reencarna em novo corpo, é assim que se deve entender? E a resposta: evidentemente. Aqui nessa última da letra C, lembra daquela questão da parentela corporal e parentela espiritual, onde diz o quê? O corpo precede do corpo. O espírito não precede do espírito. O que ele quer dizer com isso? Um corpo gera um novo corpo, mas o espírito já é existente há muito tempo. Então a nova vida que surge é o espírito que reencarna num novo corpo, numa nova roupa, como se diz, como o André Luiz nos ensina. É uma nova roupa que esse espírito veste para quê? Para as suas provas, para a sua transformação, como ele diz isso. Aqui na letra A. A alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida corporal. Então, ou seja, lá do outro lado, na espiritualidade, a gente não deixa de se aprimorar. Com o quê? Conhecendo-nos por completo, vendo o que deixamos de fazer, o que poderíamos ter feito melhor e o pouco de bem que fizemos. E então nós pedimos o quê? Aprimoramento. Eu quero então melhorar. E aí qual é a condição? Voltar para cá mas aí eu esqueço o meu passado. Vi recentemente as pessoas questionam, mas não faz sentido esquecer o passado, não tem sentido isso, é muito vago. Imagine se nós soubéssemos de todos os nossos passados, e soubéssemos com as pessoas que nós estamos, se eu fui agressor ou se eu fui o agredido, e quanto isso influenciaria. Então a melhor maneira é a essência de nós mesmos, que é a alma, o quê? Na criação divina, simples e ignorantes, mas agora voltados para o quê? Para o cumprimento das leis divinas e principalmente o amor. Então é trilhar por esse caminho. É fazer o que a gente fala em todos os programas aqui, em todos os capítulos, fazer melhor, mas de aprimorar-se. Assim mesmo, porque a evolução é individual, como a gente sempre fala, né? E aí, como eu comecei dizendo, o postergar é o que eu posso fazer, mas eu deixo para amanhã, né? E aí o que eu deixo para amanhã, como nós dissemos já, pode ser a minha necessidade amanhã, aquilo que eu não fiz ontem, para o outro, hoje é a minha necessidade. Então, olha só, por quê? Como se diz, o mundo gira, não é verdade? Então, e o processo reencarnatório também. Olha quantos exemplos que Emmanuel colocou aqui, demonstrando isso. A procrastinação, o que significa procrastinar? É transferir para o outro dia, ou deixar para depois, é ficar adiando, alongando, aquelas coisas chatas, isso eu não vou fazer. E na vida é a mesma coisa. No serviço, quantas questões tem que a gente, puxa, eu não gosto muito de fazer isso. E em outras a gente adora. Aquela que a gente adora, aquilo deslancha, aquilo vai, aquilo faz. Aquilo que eu não gosto, que eu vou fazer? Não vou deixando de canto, só que vai acumulando. E o débito vai crescendo, ou seja, o serviço vai aumentando. E aí aquilo que eu não gosto se torna maior ainda. Então vamos encarar a realidade, vamos refazer aquilo ali. Se é da minha função, se é da minha competência, eu tenho que fazer. Na mesma coisa na vida. Se eu tenho que me aprimorar, se eu tenho que melhorar, que eu comece fazendo a partir de agora. Que seja um pouco de cada vez, que a gente tanto fala que é gradativo. O exemplo que eu sempre dou, o aluno não entrou na escola ao meio-dia e saiu às 6 da tarde lendo e escrevendo. Pelo contrário, foi gradativo. Então hoje eu começo fazendo um pouquinho menos pior, vamos dizer assim, porque eu tenho capacidade de ser melhor. Então hoje eu começo uma sementinha do bem dessa forma. Amanhã mais um pouquinho, e assim eu vou indo gradativamente, prestando atenção no quê? Nos meus pensamentos e, consequentemente, nas minhas atitudes. Lembrando da lição do Evangelho do Cristo, lembrando de cada passagem que ele me deu, os exemplos, para que eu colocasse em prática no meu dia a dia também, porque era não só para ler e admirar, pelo contrário, era para ler e interpretar, mas executar. Essa é a regra.
né? Então, é isso. Débitos dos quais eu me comprometi a quitá-los, como ele deu exemplo. Quando nós dissemos aqui que a prova da riqueza e da pobreza são provas que cada um de nós viemos com elas para ser exercida. O pobre, o quê? Como Emmanuel diz, que foi revoltado, que foi odioso, que foi invejoso, agora ele vem como rico. Para quê? Para ele experimentar o outro lado e não se tornar agora o que? Avarento. Da mesma forma, o rico que foi avarento, que agora volta como o quê? Como o pobre onde tudo falta. E um pouco que o rico lhe desse, seria muito. Está vendo? As idas e vindas com o intuito do quê? De aprimoramento, de entendimento, de compreensão. Por isso, faça da melhor maneira dentro do melhor que você pode. Porque fazendo assim hoje, o amanhã seu será melhor também. Esse é o ensinamento, por isso, amanhã. Então, não deixe para amanhã o que amanhã pode lhe faltar. Não deixe de fazer o bem, que talvez amanhã esse bem possa lhe faltar. Faça o bem hoje e o bem te virá amanhã. Faça sua reflexão sobre o capítulo 39, leia o Livro dos Espíritos novamente, sobre essa questão 66, tem A, B e C. Eu vou ficando por aqui e a semana que vem a gente se vê de novo. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.